Vocês gostaram muito do primeiro vídeo, então vamos falar aqui de mais 7 criaturas bizarras de Supernatural, que no caso não tem nada de sobrenatural, né, porque é supernatural. Hã? Enfim. Sobrenatural. Os Cães do Inferno, originalmente chamados de Hellhounds, são cachorros demônios que basicamente eram usados como armas pelos demônios e vivem claramente, pelo nome, né, no inferno. Normalmente são usados pelos demônios para cobrarem dívidas de pactos, e são descritos como pitbulls demoníacos. Os Cães Infernais são entidades ferozes e aterrorizantes que inspiram medo até mesmo em demônios e em anjos. De acordo com o Crowley, depois que Deus começou a criar o universo, ele criou em abundância várias criaturas, incluindo os Cães do Inferno, que seriam meio que os melhores amigos do Criador. No entanto, os Cães do Inferno provaram ser muito cruéis, então Deus decidiu destruir todos eles. Mas Lúcifer, uma vez que ele caiu do céu, conseguiu resgatar um dos Cães do Inferno, Ramsay, que estava grávida, e de Ramsay, a população de cães infernais voltou a crescer. Ele resgatou um dos cães, uma cadela buchuda chamada Ramsay. Então manda ela parar. Eu não a controlo, ninguém controla. Daquele momento em diante, ao longo dos milênios, os cães infernais serviram como caçadores para os demônios, perseguindo humanos que venderam as suas almas. Gente firme, baby. Cães negros. Bob. Os Cães do Inferno são extremamente violentos e até inteligentes. Uma vez que ele sente o cheiro da sua vítima, ele perseguirá ela sem parar incansavelmente, até que seu alvo esteja morto, ou então pelo menos que seu mestre cancele a ordem. Eles são espertos e é muito difícil enganar ou distrair eles. Estão dispostos a improvisar para chegar até a sua presa. Eles muitas vezes rasgam fisicamente as suas vítimas em pedaços para coletar as almas. E em alguns casos, porém, a sua mera presença é o suficiente para assustar literalmente as pessoas até a morte. Ou pelo menos fazer com que as pessoas fiquem loucas. Eles aparecem como cães pretos ferozes e com olhos vermelhos. Eles variam em tamanho, desde cães com um padrão grande de porte até mesmo cavalos pequenos. Eles geram uma espécie de aura negra ao seu redor, fazendo com que pareçam feitos de sombras. E se você gosta desse tipo de vídeo, vai deixando o like aí, se inscrevendo no canal e compartilhando o vídeo também, porque me ajuda pra caramba, hein? E também dá uma olhada no link fixado aí nos comentários. A Eve era um ser misterioso e poderoso, conhecida como a mãe de todos os monstros. Ela estava nas profundezas do purgatório até ser libertada pelos dragões, que não são tão dragões assim, né? Mas enfim, quando ela chega na Terra, ela usa o corpo de uma jovem virgem como sendo a sua casca, né? Assim como os Leviatãs também, a Eve meio que faz parte da existência do universo antes dos anjos, e tem uma vantagem sobre eles, porque ela meio que é capaz de impedir que eles usem os seus poderes sagrados. Estou sem poder. Tá brincando? Algo nessa cidade está me afetando. Deve ser a Eve. Foi a Eve que criou os Alphas, que foram os primeiros monstros de cada uma das espécies, dos quais todo o resto acabou nascendo. Em sua última aparição aqui na Terra, deu origem a 2 novas espécies, e ambas foram nomeadas pelo Jim. A primeira é uma criatura parecida com um verme, que o Jim apelidou de Verme Khan, e a segunda, que é uma espécie híbrida produzida em massa pela Eve, aperfeiçoando após o teste beta. O Jim chamou eles pelo nome que eu não vou lembrar agora, mas provavelmente eu vou botar aí na tela depois. Espaçonave Jefferson. É porque são horríveis e difíceis de matar. A única fraqueza conhecida pela Eve seriam as cinzas da Fênix, e ela acabou sendo morta pelo Jim, que misturou as cinzas em uma bebida antes de conhecê-la, e quando ela mordeu ele para transformá-lo em um monstro, ela ingeriu as cinzas e acabou morrendo. Inclusive foi nessa parte que tem uma cena muito boa do Castiel também. Fechem os olhos! Bem, a essência da Eve e tudo que compunha a forma que não era física dela acabaram retornando ao purgatório. Lá ela mais tarde tentou até buscar vingança com Jim e o Castiel pelas ações que fizeram ela voltar ao purgatório, né? Djinns ou gênios são seres sobrenaturais que vivem em cavernas e têm poderes de produzir alucinações poderosas dentro da mente dos seres humanos. Na mitologia árabe, são os principais inimigos da humanidade, sendo que moravam nos céus antes da queda. E se você quiser saber mais sobre a história real deles, eu já tenho um vídeo aqui no canal. Os Djinns em Supernatural são criaturas humanoides com a pele tatuada que preferem viver em grandes ruínas com muitos lugares para se esconder. Eles se alimentam do sangue humano e podem envenenar as suas vítimas com apenas um toque. O veneno pode ser usado para matar as suas vítimas rapidamente ou para deixá-los em um estado de coma enquanto o Jinn se alimenta de seu sangue por um longo período de tempo. Os Djinns são descritos no Alcorão como seres invisíveis. A tradição contemporânea os descreve como gênios capazes de ler a mente de uma pessoa
para reconhecer seus desejos mais profundos. Os Jeans de Supernatural não realizam desejos de verdade como os gênios da tradição. Em vez disso, eles usam veneno, então a vítima tem alucinações tão poderosas que ela pensa que realmente está vivendo ali na realidade que foi implantada. Na segunda temporada, Jean e Sam estão rastreando um Jean, e quando o Sam diz a Jean que, de acordo com a sua pesquisa, eles vivem em ruínas geralmente, quanto maior melhor, o Jean se lembra de um armazém por onde passou há um tempo e decide investigar por conta própria. Ali no armazém, o Jean encontra um Jean, mas é dominado e envenenado. E depois disso, ele se encontra em um universo de fantasia baseado em seu desejo mais íntimo, que no caso seria que a mãe dele não tivesse morrido quando era criança. Nessa realidade alternativa, o Jean e o Sam não são caçadores e dessa forma eles não são tão próximos assim. Ah, e tem isso também. Desde quando você me chama de Sammy? Bem, qual é? A gente só se fala nos feriados. O Jean quer acreditar que o Jean realizou seu desejo, mas se convence de que está apenas sonhando. Isso meio que ele acorda, e quando retorna à realidade, ele está amarrado e muito fraco. O Sam está tentando acordar o Jean, desamarrando ele ali, e nisso o gênio aparece. O Jean consegue se libertar e meio que apunhalar o gênio com uma faca que está embebida em sangue de cordeiro, e nisso o gênio morre. Crocotas, ou Léo Crocota, na mitologia grega, era uma criatura com um corpo de veado, pescoço de leão, cascos fendidos e uma boca larga com uma crista óssea afiada no lugar dos dentes. Meio que ela imitava vozes de outras pessoas para atrair as suas vítimas. Já em Supernatural, meio que não é tão diferente assim, Crocotas também imitam vozes de qualquer pessoa para atrair as suas vítimas, porém, como falamos de Supernatural, as criaturas têm uma aparência humana também. A lenda diz que eles atraíam as pessoas chamando pelos seus nomes, e meio que elas iam até as profundezas da floresta e então eram devoradas. Um Crocota em Supernatural meio que contou essa história. Ele disse também que demorava dias até achar uma vítima e ficava dias passando fome. E que meio que as pessoas já até conheciam os truques dele, então isso dificultava ainda mais o serviço. Porém, agora ele descobriu uma maneira nova de pegar as suas vítimas, que era usar os telefones. Ele usava aquele famoso número do episódio, né? SHA-33. Eles podem imitar vozes do ente querido e tentava convencer as pessoas a meio que se automatarem. E depois ele poderia engolir a vítima. Os Crocotas também vivem em sujeira e são conhecidos por dizerem "venham até mim", sendo algumas vezes até reconhecidos por essa frase. Skinwalkers nas lendas seriam bruxas que com pele dos animais conseguem se transformar em qualquer um deles. Cobras, lobos, cachorros e tudo mais, até mesmo ursos. Agora, Skinwalkers em Supernatural são meio que parecidos com cães, que foram encontrados pelos irmãos Winchesters e também outros caçadores. Eles conseguem se transformar em cães. O Dean, depois de ler o diário do John Winchester, vê eles como primos de lobisomens, devido a algumas semelhanças. Assim como eles, os Skinwalkers podem se transformar também em animais, no caso, mais cachorros domésticos. Sendo primos de lobisomens, além deles também se transformarem em animais, eles também podem ser mortos de maneiras muito semelhantes, como no caso, armas de prata. Eles podem infectar pessoas com uma única mordida e se alimentam do coração de humanos. Ao contrário dos lobisomens, a transformação dos Skinwalkers em caninos é completa e eles não são limitados pelas fases da lua. Eles podem se transformar também a qualquer hora do dia ou qualquer hora da noite. Eles também se transformam principalmente em cachorros, em pets, e meio que fingem ser o pet de uma família e ficam vivendo ali na casa. E também de maneira muito semelhante a vampiros, eles também podem viver em matilhas. E são liderados pelo líder da matilha, que no caso seria o Skinwalker Alpha, que a gente nunca viu, infelizmente. Ístriga seria uma criatura que se alimenta da força vital de crianças na mitologia, inclusive no Brasil, a Bruxa de Ferro se encaixaria como sendo uma também. E Supernatural é basicamente a mesma coisa. Algum tempo antes dos eventos da série em si, o Sam e Dean tiveram um encontro com uma dessas criaturas quando crianças. Essa Ístriga matava crianças em Wisconsin a cada 15 ou 20 anos. Pelo menos desde o início da década de 1890. O pai deles deixou o Dean ali encarregado de cuidar do Sam, e outro ele foi caçar alguma criatura ali que a gente não lembra, pelo menos não agora. O Dean saiu mais tarde naquela noite e encontrou Ístriga se alimentando de Sam. O John de repente chegou no último momento e atirou na criatura, fazendo com que ela recuasse e escapasse. Aparentemente, ela entrou em hibernação mais cedo, porque quando o John voltou pra caçar ela não tava lá, ela tinha sumido. E no mesmo episódio que acontece isso, ou que mostra que aconteceu isso, o John envia os caras ali pra uma cidade onde meio que tem crianças sendo atacadas pela Ístriga.
provavelmente para que o Jim acabasse com o trabalho. Bem, a criatura assumiu a forma de um médico chamado Hideker, ou alguma coisa assim, e seria a exata mesma criatura que atacou o Sam quando ele era bebê. O Sam e o Jim conheciam o seu padrão e montaram uma armadilha para ela, usando um garoto ali. Quando a criatura chega para atacar a criança, eles saltam e atacam ela. Até mesmo conseguiu dominar o Sam por um tempo ali, e até começou a sugar a força vital dele, até que o Jim atirou na cabeça dela com uma bala de ferro enquanto ela se alimentava, matando ela. A força vital que a Striga tinha tirado das crianças voltou para elas com a morte dela, permitindo que elas assim se recuperassem. Segundo Castiel, os arcanjos são conhecidos no céu como criaturas absolutas, precisas e coléricas. Como ele os chamou, seriam a mais temível ira do céu. Como todos os anjos, as suas verdadeiras formas são muito intensas e provaram ser não apenas estranhas e assustadoras, mas também mortais para os humanos. Embora o Castiel também afirmasse que os humanos especiais podem ver suas verdadeiras formas, a presença, ou melhor, a forma real dos arcanjos em Supernatural não aparece. Quando quase aparece, seria meio que uma luz branca pura e muito forte, e sua chegada pode causar não pequenos tremores, mas também grandes tremores, como mostrado quando Lucifer e também quando Rafael apareceu para meio que proteger o profeta, que até então era o Chuck. A verdadeira voz deles também é insuportável para os humanos. No caso de Rafael, fez com que o Conselho do Mar Oriental sofresse um apagão e gerou ventos fortes e grandes tempestades. Os arcanjos são seres primordiais. Eles foram a primeira e mais forte classe de anjos criadas por Deus em Supernatural, sendo eles Miguel, Lúcifer, Rafael e Gabriel. Lembrando, tá, que o Lúcifer aqui é um arcanjo, mas na mitologia em si, nas histórias em si, ele seria mais um querubim. Até o Metatron meio que, se eu não me engano, pensavam que ele era um arcanjo, até na verdade, em Supernatural falar que ele seria um anjo comum ali que foi escolhido por Deus para ser o escriba. Se você quer mais vídeos como esse, deixa o like aí, se inscreve no canal e compartilha o vídeo. E se você tem alguma ideia de alguma série, de algum desenho, de alguma coisa que fale de mitologia que você queira que apareça aqui no canal, deixa aí nos comentários, beleza? Valeu, falou, tchau.